Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai abordar, na nossa aula, as neoplasias. A gente viu na aula passada que a gente começou a ver na aula passada os mecanismos que a gente chamou de mecanismos de adaptação celular, né? E aí, na aula passada, eu falei com vocês que toda vez que um tecido ou órgão, né, enfim, ele sofre uma agressão, seja essa agressão física, química, né, microbiológica, essas células que compõem, as células que compõem esse tecido, elas podem, dependendo da gravidade ou da intensidade, né, dessa agressão, a gente pode ter basicamente 3 consequências para essas células. Uma das consequências é essas células morrerem. Então, você teve ali uma lesão, uma agressão, e essas células morreram de fato. E aí a gente vai classificar essa morte celular como necrose. Então, mediante a uma agressão a um tecido, seja essa agressão física, química, microbiológica, as células podem morrer por conta disso. Essas células, outra consequência, essas células é sofrerem alterações na sua estrutura que prejudicam o seu funcionamento, mas que não necessariamente vão matar essas células, só que elas começam a atrapalhar o funcionamento dessas células, e aí a gente chama esse processo de degeneração, certo? Ou a gente pode ter os mecanismos de adaptação. Você tem uma célula que está sofrendo uma agressão, essa agressão não mata essas células, e essas células acabam se adaptando àquela nova condição. Aí a gente vai chamar esse mecanismo de adaptação. Então, frente, né, mediante uma lesão, uma agressão tecidual, as células podem morrer, podem se degenerar ou podem se adaptar àquela condição, certo? Por isso que eu falei, né, que a gente, na aula passada, que quando um tecido ele é agredido, as células podem se adaptar, degenerar ou morrer. E aí, na aula passada, a gente falou sobre os mecanismos de adaptação, né? Então, a gente começou a conversar sobre os mecanismos de adaptação. Então, esse fluxograma aqui resume basicamente isso, né, que a gente viu na aula passada. Então, a agressão pode levar à degeneração, morte celular ou adaptação, certo? E aí, como a gente viu na aula passada, a adaptação ela pode ocorrer de algumas maneiras. A gente tem aqueles tecidos em que as células conseguem fazer mitose, conseguem se multiplicar. Então, as células daquele tecido vão se adaptar aumentando o número de células naquele tecido. Imagina, uma célula, né, um tecido está sofrendo agressão, 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 essas células começam a se multiplicar para dar mais resistência àquele tecido. E aí a gente vai ter, então, as adaptações pelo número de células. Quando a gente tem um tecido que aumenta o número de células, a gente chama de hiperplasia. E quando no tecido ocorre a redução do número de células, a gente vai chamar esse processo de hipoplasia ou aplasia. Dos tecidos que não têm capacidade de fazer mitose, a gente pode ter as células para se adaptar a essa nova condição ou a essa agressão, as células podem aumentar ou diminuir o seu tamanho, o seu volume. Então, para quando as células aumentam o seu tamanho, a gente denomina como hipertrofia, e quando as células diminuem o seu tamanho, a gente vai chamar de atrofia ou hipotrofia. Aí o exemplo que a gente viu, né, básico, foi o músculo, né? Quando a gente vai para a academia, começa a fazer exercício, aumentar a carga de trabalho, as células musculares começam a hipertrofiar, começam a aumentar o seu volume, e o músculo, como consequência, aumenta também. Agora, se você deixa de usar o músculo, né, quando a gente imobiliza, por exemplo, o membro, fica lá com gesso um mês, a gente percebe que o membro ele reduz o tamanho. Por quê? Porque a musculatura vai atrofiando. Não tem uso, consequentemente, ela atrofia. Então, as alterações de volume celular, a gente pode ter o aumento ou a redução, que a gente vai chamar de hipertrofia ou hipertrofia, e hipotrofia ou atrofia. E aí falei com vocês também que a gente pode ter alterações, adaptações da célula, em que a célula vai mudar a sua especialização.
ela muda a sua morfologia e, consequentemente, a sua especialização, o seu trabalho. E aí a gente chamou esse mecanismo, né, a gente definiu como metaplasia. Então, na metaplasia, o exemplo que eu dei para vocês dos refluxos, lembra? A pessoa que tem muito refluxo, ela pode começar a desenvolver uma metaplasia esofágica, ou seja, o epitélio do esôfago começa a se transformar no epitélio do intestino, que é o epitélio capaz de resistir a esse conteúdo ácido que vem do estômago. Então, como o conteúdo do estômago ele vai para o duodeno, a mucosa ali, o epitélio do duodeno, é capaz, né, de receber e entrar em contato com esse conteúdo alimentar ácido. A questão é que, no caso do refluxo, a gente tem um mau funcionamento que está fazendo o conteúdo gástrico voltar para o esôfago, que não é preparado para receber esse conteúdo ácido. Então, o epitélio do esôfago começa a se transformar no epitélio do intestino. E aí a gente denomina, né, a gente define essa mudança como, essa adaptação como metaplasia. Então a gente tem as alterações na diferenciação celular e na especialização das células. Lembrem, diferenciação é o quê? É o processo que uma célula vai evoluindo até chegar à fase adulta, funcional. Dei exemplo para vocês, né? A gente nasce bebê, diferencia em criança, diferencia em jovem, diferencia em adulto. Célula também faz isso. Então, ela vai se diferenciando até o estágio adulto. Então, a gente vai ter alterações na diferenciação dessas células. Ou seja, essas células, elas que se diferenciavam numa célula de esôfago, se tornando, então, células esofágicas, do epitélio esofágico, vão se diferenciar em células que compõem o epitélio intestinal, para conseguir, né, receber, se adaptar a esse conteúdo do estômago que está voltando para o esôfago. E aí a gente chama essa transformação, essa alteração de diferenciação de metaplasia. Percebam que na metaplasia, a gente está tendo uma célula que está se diferenciando em outra. Porém, essa outra é uma célula que o organismo contém, ou seja, uma célula normal do organismo. É uma célula lá do intestino. Só que a gente está tendo uma célula do intestino crescendo no esôfago. Ou seja, o epitélio do esôfago está se transformando no epitélio do intestino. Então, se a gente faz uma análise histopatológica, você pega ali na metaplasia, você vê células intestinais, ou seja, células com uma estrutura normal, só que num local diferente, num local que não era para estar aquele epitélio ali. Certo? Então, foi um mecanismo de adaptação daquele tecido. E falei com vocês que a gente pode ter os processos também em que as células vão mudar a sua diferenciação, vão mudar a sua estrutura, mas essa mudança vai gerar naquele local células completamente ou bastante anormais. Então, no caso da metaplasia, percebam, a gente tinha células intestinais normais do intestino crescendo no esôfago. Até brinquei com vocês que a metaplasia é uma célula normal crescendo num local anormal. Já nas alterações em que a gente tem a formação de células anormais, ou seja, células com estruturas anormais, aí a gente vai classificar como displasia e neoplasia. E além disso, além das células anormais, na displasia e na neoplasia, essas células começam a se multiplicar de maneira descontrolada. Certo? Então, nas displasias e neoplasias, a gente vai ter as alterações de especialização celular, ou seja, do funcionamento dessas células, e a gente vai ter também as alterações de crescimento celular, ou seja, do quanto que essas células se multiplicam. E aí a gente vai ter, nas displasias e neoplasias, células crescendo de maneira descontrolada, né, se multiplicando, e também o desenvolvimento de células anormais, ou seja, células que não evoluíram corretamente até o estágio adulto, ou seja, células que não se diferenciaram de maneira correta. Beleza? Dúvidas até aí? Não. Beleza. Então,
Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as displasias e neoplasias. Bom, falando da displasia, a displasia, o termo displasia, é um termo que pode gerar muita confusão. Por quê? Se a gente pegar displasia, a grosso modo, o que significa displasia? Displasia é uma condição. Perdão, falei que eu estava com bronquite, né? Displasia é uma condição onde células estão se diferenciando de maneira anormal, e essa diferenciação ela pode comprometer, pode levar a uma má formação de um tecido. Então você tem as células de um tecido se diferenciando de maneira anormal e, por consequência, podem acabar comprometendo o funcionamento daquele tecido. Então, esse é o conceito assim, mais básico de displasia, certo? Então, a gente tem muitas doenças que trazem no seu nome o termo displasia. Porque o que está acontecendo para que aquela doença ocorra? Ocorre uma má formação, ou seja, um erro na diferenciação das células, e as células, então, acabam tornando essas células que se diferenciam errado, né? Ou seja, as células que vão formar aquele tecido se diferenciam errado e, consequentemente, um tecido ou um órgão se forma de maneira fora do padrão, o que pode acabar comprometendo o funcionamento daquele órgão. Então, a gente tem muitas doenças, por exemplo, displasia ungueal, síndrome de Ehlers-Danlos, displasia ectodérmica, que são células que estão se desenvolvendo, se desenvolvem de maneira anormal e, consequentemente, alteram os tecidos e os órgãos. Então, isso a gente chama de displasia. Tá? Então, aqui um exemplo, ó, na síndrome de Ehlers-Danlos, a gente tem a displasia, uma displasia tecidual relacionada ao colágeno. E aí a gente vê estruturas como a pele, as articulações, muito mais maleáveis do que o normal. Então, pega, né, por exemplo, a pele da pessoa, fica muito mais elástica, né, destacável, aquela pele fina que a pessoa consegue puxar. Vocês já devem ter visto aí pessoas com essa síndrome fazendo vídeos, né, que eles pegam a pele, esticam a pele, né, a pele parece um pano, né, vai saindo assim, parece que é mais solta, né? Além disso, as articulações dessas pessoas também são bem mais maleáveis, justamente por essa má formação do colágeno, né, que é um componente ali da pele. Então, as articulações são muito maleáveis, né? A pessoa dobra o dedo para lá, para cá, cola o dedo na mão, o braço, né? Tudo mexendo, né? A displasia ungueal, por exemplo, é a má formação aqui da unha, né? Então, a gente tem essas pessoas com ali alterações na formação da unha, de fato. Né? Então, acaba crescendo, né? Ou não crescendo, ou crescendo muito pouquinho, mal formada as unhas. Né? Às vezes as unhas crescem não de maneira padrão, mas crescem ou retilíneas, né? Ou muito curvadas, enfim. Acaba levando ali alterações no desenvolvimento da unha. Tudo isso por conta da displasia dessas células ali que vão produzir, né? Do leito ungueal, que a gente chama, que vão produzir a queratina que vai formar a unha. Essa daqui é uma síndrome, né, chamada displasia ectodérmica. Então, a gente vai ter a má formação de tecidos que se desenvolvem, né, tecidos que se desenvolvem a partir de células oriundas da ectoderma. Então, a gente vai ver várias características, né, ali, cabelo, pele, dentes, né, mostrando, então, justamente uma formação anormal dessas células e, consequentemente, uma formação anormal dos tecidos. Tá? Então, quando as células se desenvolvem de maneira anormal, né, a gente classifica esse desenvolvimento como displasia, certo? A questão é que a displasia ela pode ser utilizada para classificar células crescendo de maneira anormal em epitélios. E esse crescimento anormal em epitélios pode evoluir para um câncer.
Então, a gente usa também o termo displasia para classificar células que estão crescendo de maneira anormal nos epitélios. E essas células crescendo de maneira anormal nos epitélios são células que vão desenvolver, né, vão gerar um câncer. Então, a displasia, quando a gente fala de células epiteliais, as displasias são lesões que a gente chama de pré-malignas. Por quê? Porque são células que cresceram de maneira anormal e essas células, ao se multiplicarem, vão dar origem aos cânceres de epitélio, que a gente chama de carcinoma. Por isso que a gente muitas vezes classifica também a displasia epitelial, essas células displásicas ali no epitélio, como carcinomas in situ. O que é o carcinoma? É uma neoplasia maligna de epitélio. In situ é porque ele está ali localizado apenas naquela região e não se espalhou ainda, não invadiu o tecido, não está crescendo. Né? Por isso que a gente diz que é uma lesão pré-maligna. Você tem uma célula que possivelmente vai começar a se multiplicar e gerar um câncer de pele. Ou, perdão, um câncer epitelial. Né? Porque eu linkei direto com a pele, mas enfim, qualquer epitélio, né, de revestimento. Então, a gente usa também o termo displasia para classificar células, né, no epitélio que estão se desenvolvendo de maneira anormal, certo? E aí uma célula que está se desenvolvendo de maneira anormal no epitélio pode gerar um câncer, que a gente chama de carcinoma. Por isso que a gente diz, né, que quanto mais displásica for a célula ou mais camadas do epitélio ela tiver presente, mais maligna é e a chance de um câncer se desenvolver a partir dali é muito grande. Então, por isso que a gente diz que são lesões pré-malignas. O início de um carcinoma. A gente classifica também, usa o termo displasia, porque é uma célula que está crescendo de maneira anormal e que vai, no futuro, comprometer o funcionamento daquele tecido e daquele órgão. Beleza? E o que acontece? As metaplasias podem evoluir para displasias. Eu falei lá na aula passada com vocês que quando uma célula, lembra, metaplasia é o processo que uma célula se transforma em outra do próprio corpo, mas para resistir às agressões que ela está sofrendo. Então, o que acontece? Quando você muda a diferenciação de uma célula, ou seja, quando a célula ela muda a sua estrutura, essa mudança ela está acontecendo por uma reprogramação na expressão de proteínas, né, de componentes estruturais daquela célula lá no material genético dela. Então, a gente está tendo lá no material genético, no núcleo dessa célula, a expressão de proteínas, né, mudando para que essa célula consiga, então, mudar a sua estrutura, se transformar em outra célula para conseguir se adaptar a essa nova condição. A questão é que, quando você reprograma, né, quando ocorre essa reprogramação da célula, o que vai acontecer? Erros podem ocorrer. E se erros acontecem, a célula se forma de maneira anormal, o que a gente chama de displasia. Então, uma metaplasia, como está ocorrendo a reprogramação daquelas células, você pode ter um erro nesse processo. E aí você acaba gerando uma célula anormal. E essa célula anormal a gente chama de displasia. E aí, daí para frente, essa célula anormal pode começar a se multiplicar, gerando um quadro que a gente chama de neoplasia. Certo? Então, as metaplasias podem evoluir para as neoplasias. No caso, evoluir para a displasia, e a displasia, como a gente classificou agora, é uma lesão pré-maligna. Então, pode ocorrer aí uma neoplasia por consequência. Então, quando a gente está falando lá do epitélio esofágico, epitélio que está passando por um processo de metaplasia, se essa condição do refluxo não for corrigida e essas células continuarem sendo agredidas, nessa reprogramação celular, você pode ali ter uma célula que cresce anormal e comece a se desenvolver de maneira anormal.
ou seja, a metaplasia pode dar origem a uma neoplasia. Beleza? Então, a gente classifica, né, as displasias como uma lesão cancerizável. O que é isso? É uma condição ali da célula que vai ter uma alta probabilidade de se tornar um câncer, uma neoplasia maligna. Então, a gente diz que a displasia é uma lesão cancerizável, ou seja, é uma alteração em que a probabilidade dessa alteração celular se tornar um câncer é muito alta. Só que assim, depende, como eu falei, né? Nas displasias, quanto menos presente tiver, quanto menores forem as alterações dessa célula, você pode tratar e melhorar essa condição. Então, ainda existe uma possibilidade de reversão, né, desse tecido voltar ao normal. Diferente da neoplasia, onde já se perdeu o controle tanto da formação dessa célula quanto da multiplicação dessas células anormais. E aí eu deixei esse quadrinho aqui para a gente diferenciar na nossa cabeça já o que é lesão cancerizável de condição cancerizável. Lesão cancerizável é toda a lesão, toda alteração micro ou macroscópica, né, em um tecido que tem alta probabilidade de desenvolver a partir dali uma neoplasia. Então, é uma alteração em um tecido, uma lesão, seja micro, seja macroscópica, então o exemplo que eu falei da displasia, em que a partir dessa lesão você tenha o desenvolvimento de uma neoplasia, né, em alta probabilidade. Então, isso a gente chama de lesão cancerizável. É a lesão, é o evento ali naquele tecido que vai facilitar que ocorra a neoplasia, o câncer, né, a neoplasia maligna. A condição cancerizável já são, na verdade, todos os fatores que podem estar envolvidos além da lesão. Ou seja, fatores, geralmente fatores genéticos, fatores do próprio indivíduo, que vão facilitar aquela lesão a evoluir para uma neoplasia. Então, lesão é o evento no tecido que, a partir daquele evento, você tem alta probabilidade de desenvolver uma neoplasia. A condição cancerizável são todos os fatores, né, do organismo, enfim, fatores ambientais que estão influenciando para aquela lesão evoluir para um câncer. Então, a gente tem como exemplo, né, pessoas que fumam a vida inteira e não têm câncer de pulmão, e aquelas pessoas que fumam menos até, né? Tem pessoa que fuma, sei lá, 2 maços por dia, 30 anos, não tem câncer de pulmão. Você tem aquela pessoa que fuma 10 cigarros por dia há 10 anos e tem câncer de pulmão. Pô, como é que um cara que fuma 2 maços há 30 não tem, e um cara que fuma 10 cigarros por dia há 10 anos tem câncer de pulmão? Por quê? A pessoa que tem o câncer, ela teve ali maiores propensões, ou seja, maiores condições, por exemplo, condições genéticas que facilitaram o câncer de acontecer. Então a gente diz que são condições cancerizáveis. Você teve a lesão que foi o cigarro, né, causada pelo cigarro. Só que essas pessoas podem ter ali fatores genéticos que facilitam a ocorrência do câncer. Então esses fatores genéticos a gente chama de condição cancerizável. Certo? Tem pessoas, por exemplo, que meu caso, né? Meu pai teve câncer de intestino. Então, eu tenho uma propensão genética. A gente sabe que o câncer de intestino, né? Ele tem um fator genético e hereditário envolvido. Então, a partir do momento que o meu pai teve câncer de intestino, eu sei que eu tenho uma condição genética e hereditária a ter também. Então, não só eu, como meus irmãos. Todos nós precisamos fazer o quê? Acompanhamento, né? Cuidar da alimentação. Para quê? Para evitar as condições cancerizáveis de facilitarem qualquer lesão que possa se desenvolver em neoplasia. Então, a gente precisa se alimentar melhor, fazer acompanhamento com gastroenterologista. Por quê? Porque a gente já tem condições cancerizáveis que facilitam
o desenvolvimento de lesões cancerizáveis em neoplasias. Deu para entender essa diferença entre lesões e condições? Sim. O meu namorado, professor, ele nunca fumou não, né? Mas não é fumante. Fumou de bagunça, né? Tem pulmão. Tem câncer de pulmão? Tem. É um câncer bem raro. E no laudo dele até fala, paciente jovem, não tabagista, com diagnóstico de um câncer de pulmão com metástase cerebral. Na verdade, o dele foi mesmo uma mutação genética que aconteceu. Entendi. Foi total a condição genética, né, durante ali a formação das células que acabou gerando essas células anormais, né? Então você vê, né, uma outra condição, né? Não tem nem a lesão causada pelo cigarro, uma condição genética mesmo, de fato, que acaba levando à formação. É isso, né? Então, essa é a diferença entre lesão cancerizável e condição cancerizável. E aí a gente vê muitas vezes na mídia, o pessoal, às vezes o pessoal adora, né? Joga lá. Descoberto na gordura da carne, substância que causa câncer. Aí você pensa, bom, se eu comer gordura de carne, eu vou ter câncer, né? E aí, o que a gente precisa sempre analisar nessas condições é, beleza, tem um componente ali, uma molécula, ou o que for, na gordura da carne de churrasco que causa câncer. Tudo bem. Quanto dessa molécula eu preciso ingerir para eu ter as condições cancerizáveis, né, a lesão cancerizável e as condições para aquilo ali virar um câncer? Eu tenho que ingerir de gordura de carne 6,5 toneladas. Eu acho que ninguém, em condições normais, até se esforçar muito, vai comer 6,5 toneladas de gordura de carne de churrasco, né? Ou senão, por quanto tempo eu tenho que comer gordura de carne de churrasco para desenvolver um câncer por conta dessa molécula que tem ali na gordura? Eu tenho que comer 480 anos gordura de carne para conseguir atingir as concentrações de lesão e, consequentemente, desenvolvimento de uma neoplasia. Então, acho que também ninguém vive 480 anos, né? Então, muita coisa, né, no mundo pode causar câncer. Muitas. A questão é que a gente precisa saber se essas moléculas têm, né, concentrações, quantidades suficientes para causar lesão e, consequentemente, gerar neoplasia, né? Tem até uns amigos, né, que estudam oncologia que falam, tudo causa câncer. Tudo causa câncer. Tudo pode causar câncer. Agora, causar de fato já é outra história. Aí a gente vai ter muitos fatores aí envolvidos, né? E esses fatores vão ser o que a gente chama de condições cancerizáveis, ou seja, você precisa ter toda uma condição ali, né, facilitando a ocorrência do câncer. Tá? Tem um amigo meu até que fala assim, tudo pode causar. Agora, a questão é se vai causar ou não. Então, como eu falei, né, as displasias podem ser graduadas, né, ou seja, quanto maior o grau de displasia, né, ou seja, quanto mais alteração a gente tiver dessa célula, mais camadas do epitélio, por exemplo, como a gente está falando aqui de epitélio, forem acometidas, mais probabilidade de desenvolver uma neoplasia a partir dali, né? Então, tanto que a gente chama, né, como eu falei, as displasias, né, que na verdade aqui a neoplasia intraepitelial grau 2 é uma displasia, só que a gente classifica como carcinoma in situ, né, é uma displasia avançada que a gente já considera como uma neoplasia. Então já está mostrando ali todos os sinais de malignidade, de invasão de tecido, que a gente vai conversar daqui a pouco como uma neoplasia maligna, né? Mas ainda está restrita só àquele local ali. Então, por isso que a gente chama de carcinoma in situ, né? Bom, então, nesse caso, né, de classificação histopatológica, ou seja, a gente falando das células ali do epitélio, a gente pode definir, né,
a displasia como uma condição adquirida caracterizada por alterações do crescimento e diferenciação celular, ou seja, da formação morfológica dessa célula, lembra, diferenciação, né? Então, alterações na diferenciação, e também no crescimento, da multiplicação dessas células. Essas células elas começam a se desenvolver com uma morfologia anormal e começam a se multiplicar, ou seja, dá origem a novas células anormais que estão fazendo mitose, estão se dividindo. Então, onde a gente vai ter, né, alterações no crescimento e diferenciação celular, onde as células se tornam anormais em relação às células do tecido, ali do tecido normal, tendo alta probabilidade de se tornarem neoplasas. Então, a displasia, né, assim, o próximo passo é desenvolver, virar uma neoplasia. E a neoplasia? O que é a neoplasia? Então, a neoplasia ela vai se caracterizar pela multiplicação do número de células, essa multiplicação ocorrendo de maneira autônoma, ou seja, o organismo não controla essa multiplicação celular, e essas células, além de se multiplicarem de maneira autônoma, elas também estão se diferenciando de maneira autônoma, de maneira descontrolada. Então, são células que estão se tornando morfologicamente anormais e estão se multiplicando. Tudo isso ocorrendo sem controle. E aí, a gente vai ver que existem células que podem se multiplicar muito rápido, células neoplásicas que podem se multiplicar devagar. A gente pode ter células que a estrutura... Vou só desligar aqui o microfone rapidinho. A gente pode ter células ali que vão ocorrer, células, né, que vão ter sua estrutura completamente anormal em relação às células daquele tecido, ou a gente pode ter células que vão ser anormais, mas nem tanto, vão ser só um pouquinho anormais ali em relação ao tecido. Então, tudo isso são conceitos que a gente vai usar, por exemplo, para classificar as neoplasias em malignas e benignas, né? Então, quando a gente faz essa classificação, isso eu vou mostrar para vocês que é uma classificação do comportamento clínico das neoplasias, né? Ou seja, o quanto que ela afeta o tecido no qual ela está se desenvolvendo. E aí a gente pode ter as neoplasias que são benignas e as neoplasias que são malignas, né? Então, essa questão de se multiplicar, essa questão do quão anormal uma célula é, isso vai influenciar diretamente se a neoplasia é benigna ou maligna. Então, na neoplasia, a gente vai ter esse controle anormal, né, tanto da diferenciação quanto da proliferação dessas células. E esse processo ocorre de maneira autônoma, ou seja, descontrolado. O organismo não consegue chegar ali naquelas células e falar, ó, para de crescer, para de se multiplicar, porque essas células não obedecem a esses estímulos de controle. Todas as células do nosso corpo, elas vão ter um crescimento e proliferação controlados. Por exemplo, o epitélio da pele. Nosso epitélio está sempre se renovando. Vocês já ouviram falar disso, né? E aí, essas células, então, elas estão se multiplicando, elas estão se diferenciando, se multiplicando, só que tudo isso ocorre de maneira controlada. Por quê? Porque senão nossa pele ia crescer demais, o epitélio ia crescer demais, né? E, consequentemente, a gente não teria funcionalidade ali natural da nossa pele. Então, todo esse processo de crescimento, desenvolvimento e morte celular ocorre de maneira controlada. Um dos mecanismos que fazem com que ocorra um câncer é a falta do controle de crescimento celular. Toda célula do nosso corpo, ela nasce com enzimas capazes de induzir a apoptose. Ou seja, toda célula do nosso corpo, ela nasce com as enzimas que podem levar à morte dela. Porque qualquer problema que essa célula apresentar, é só essas enzimas serem ativadas e a célula morre. Então, é um jeito da gente controlar anormalidades no desenvolvimento celular. Esses mecanismos acontecem constantemente. Processo de multiplicação das nossas células, qualquer célula que se multiplique ali de maneira errada, essa célula é induzida à apoptose. Só que o que acontece? Alguns indivíduos não têm esse controle, ou têm esse controle defeituoso. Tem uma proteína que chama P56.
E essa proteína é a proteína que desencadeia esse processo de apoptose durante a multiplicação ali das células, caso uma célula se multiplique ou se forme de maneira errada. Indivíduos que têm defeito no gene que expressa essa proteína são indivíduos que não conseguem controlar muito bem quando uma célula se forma errada e induzir essa célula à apoptose. Se essa célula que se formou errada não morreu, ela se multiplica e gera uma neoplasia. Então, uma condição cancerizável que a gente falou são justamente falhas, né, defeitos, pessoas que têm anormalidades no gene P56. Então, as nossas células, né, no caso, quando as células começam a se formar, se diferenciar de maneira anormal e se multiplicar, né, de maneira anormal, tudo isso descontroladamente, a gente vai chamar de neoplasia. Tá? Nosso corpo acontece, o sistema imune, por exemplo, tem células, vocês devem ouvir falar delas aí durante o curso. A gente tem duas células que são capazes de identificar células que estão ali, por exemplo, infectadas, células que estão perturbadas, e induzir essas células à apoptose, justamente ativando essas enzimas, né? Que são as células natural killer e os linfócitos TCD8 citotóxicos. São células que identificam, né, células do sistema imune, que identificam células do nosso corpo que estão alteradas e induzem a apoptose. Então, toda célula do nosso corpo tem essas enzimas que são ali responsáveis pela apoptose, pela morte celular. E os indivíduos que não conseguem exercer muito bem esse controle de crescimento são indivíduos mais propensos a neoplasias. Diga, Cristal. Professor, meu namorado, o câncer dele, ele não pode... Não é que ele não possa, nem adianta muito para ele fazer quimioterapia. Ele faz tratamento com imunoterapia. E a imunoterapia que ele usa só existe no mercado há 5 anos, porque, de fato, tipo, é um câncer raro. É um câncer de pulmão que joga metástase cerebral, tá? E ele é muito rápido. E aí a quimio não serve para ele por quê? Porque a quimio, ela combate o tumor. Só que essa mutação genética que ele tem faz as células cancerígenas se proliferarem de forma muito rápida e exacerbada. Então, se ele fosse para químio, ele teria uma expectativa de vida de 6 meses, que a médica falou. Por quê? A químio ia combater o tumor, mas a célula dele ia continuar proliferando tumores e uma hora ele não ia aguentar mais a químio. Então, ele faz o tratamento com uma imunoterapia, que ela vai diretamente na célula que tem essa mutação e não permite que ela prolifere, sabe? É uma medicação extremamente cara. A gente teve que entrar na justiça para conseguir. A caixa que dá para 30 dias custa R$40 mil. Caramba! É doideira, professor. E assim, é um câncer extremamente agressivo. Só que se você olha para ele, cara, você não diz que ele tem câncer, sabe? Ele é forte, ele não é fisicamente abatido, justamente por não fazer a químio, né? Por fazer o tratamento com a imunoterapia. Mas ainda que ele seja uma pessoa fisicamente extremamente saudável, o que ele tem é muito grave, porque se a gente não consegue a medicação para ele, muito rapidamente ele pode, sabe, não aguentar. O último exame, aí ele tomava 8 comprimidos por dia só para combater o câncer. Só que a medicação que ele tomava anteriormente combateu o do pulmão muito bem, que é o câncer primário dele, só que não estava chegando muito bem na cabeça. A medicação não conseguiu ultrapassar ali a nossa barreira, a barreira hematocefálica dele. Então, agora ele toma essa medicação, que é a mais nova para o tipo de câncer que ele tem, que essa medicação é um comprimido só por dia, mas ela ultrapassa a barreira hematoencefálica. E, tipo assim, no penúltimo exame, na penúltima ressonância que ele fez, ele tinha 16 metástases cerebrais. 2 maiores e as outras, algumas com 1 centímetro e outras com menos de 1 centímetro. E agora, na última ressonância que ele fez, o maior tumor que ele tem, que deve ter ali uns 2 centímetros mais ou menos, não sofreu alteração, ela não aumentou, mas ela também não diminuiu, e todas as outras diminuíram e algumas até sumiram. E a médica ficou até muito feliz com isso, porque quando ela trocou, graças a Deus, quando ela trocou a medicação dele, ela nem contava das células regredirem ou sumirem, ela só queria que estabilizasse. E aí o resultado trouxe pra gente que muitas diminuíram e algumas sumiram, então a gente tá aí
muito feliz com Que esse resultado, maravilha. mas ele também mudou muito a alimentação, a atividade física, ele começou a fazer, isso tudo influi muito. Isso aí. Cara, assim, que felicidade, que maravilha tá tendo a reversão do quadro, né? Isso é, pô, muito, muito bom, assim, fico muito feliz de saber. E o que você pontuou agora no final também, Cristal, é muito importante, né? Não só, como você falou, né, ele tem uma condição genética para acontecer isso, mas também a correção dos hábitos, correção da alimentação, correção, né, do estilo de vida, porque isso é fundamental, né? Como a gente falou, a condição cancerizável não são só os fatores genéticos, né? Como eu falei, né, que até um amigo meu brinca, tudo pode causar câncer, né? E aí, conforme a gente vai melhorando o nosso estilo de vida, vai melhorando a nossa alimentação, melhorando o funcionamento do nosso organismo, os outros mecanismos do nosso organismo de combater as neoplasias vão funcionando também. Então, é igual, por exemplo, a pessoa que tem propensão a desenvolver câncer de pulmão. Se é uma pessoa que não fuma, se é uma pessoa que se exercita, se é uma pessoa que se alimenta bem, dificilmente ela vai ter. Agora, se é aquela pessoa que é sedentária, que fuma, isso e aquilo, a propensão dela é muito mais alta. Né? Então, cara, fico muito feliz de saber, né, dessa melhora do seu namorado, que maravilha, que bênção de tratamento, e que fique tudo bem com ele, né, só melhora, se Deus quiser, daqui para frente vai ser só positividade, só melhora, só remissão. Amém. Bom, então, nas neoplasias a gente vai ter justamente isso, né, que a gente está pontuando agora, que são células que vão crescendo, né, se multiplicando de maneira descontrolada e também vão se formando de maneira anormal. E aí a gente pode ter desde aquelas células que são completamente anormais ou células que ainda se parecem com células ali do tecido normal, né? E células que acabam crescendo muito rápido, sofrendo mitose muito rápido, né, se dividindo muito rápido, ou células que sofrem mitose, mas bem devagar, bem devagarinho, né? Então a gente vai usar muitas dessas características do processo de formação de uma neoplasia para avaliar, né, a malignidade, ou seja, se ela vai influenciar negativamente naquele tecido que ela está se desenvolvendo ou não. Bom, então a gente vai ter, né, para as neoplasias, alterações na proliferação celular, né? Ou seja, no quanto que essas células estão se multiplicando. Nas neoplasias a gente vai ter células que se multiplicam além do normal, né? Então por isso que geralmente as neoplasias vão formando massas, porque as células vão, né, crescendo ali, se multiplicando, 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 e consequentemente isso aumenta ali o tamanho da região. A gente vai ter autonomia no crescimento, ou seja, essas células se multiplicam e não obedecem aos controles do organismo, por isso que elas vão se multiplicando, 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 multiplicando e vão formando, né, esse aumento de volume, essa massa, que a gente chama muitas vezes de tumor, né? E a gente vai ter a perda da diferenciação celular, ou seja, são células em que a sua anatomia, a sua morfologia vai ser anormal. Certo? E é o que eu falei, pode ser muito anormal ou pouco anormal, né? Mas, consequentemente, a gente vai ter a diferenciação alterada. Então, na neoplasia, a gente vai ter proliferações anormais de células com crescimento autônomo e perda da diferenciação celular. Foi o que eu falei com vocês, toda vez que a gente tem, né, em condições normais, quando a gente tem uma mutação gênica de uma célula, essa célula é induzida à apoptose. Por quê? Porque ela não pode crescer fora do padrão. Ela não pode se desenvolver fora do padrão, justamente porque se ela se desenvolve fora do padrão, ela pode comprometer o funcionamento daquele tecido. Então, o nosso organismo tem mecanismos de combater essas células. A questão é que quando esses mecanismos não ocorrem, consequentemente, uma célula anormal se desenvolve e começa a se multiplicar. Então, podem ocorrer as neoplasias. Então, aqui é um vídeo mostrando, né, esse problema. Eu adoro essa página aqui, a Físio. Né? Aqui a célula se multiplicando, né, completamente anormal, de maneira descontrolada.
Tá vendo? Vai sofrendo mitose, se dividindo, dividindo. Né? E aí é quando a neoplasia vai se desenvolvendo. Processo, que no caso, células cancerosas, né? Células cancerígenas, né? Cancerosas, perdão, células de uma neoplasia maligna. A página dele é muito boa. Muito vídeo bom e muito meme bom também. Os memes que eu compartilho no Instagram, muitos são dele. Bom, para a gente diferenciar aí, já usar alguns termos, né, para a gente já entender um pouquinho mais das nomenclaturas que a gente usa aí durante as classificações de neoplasia, a gente precisa, né, definir essas terminologias para poder usar de maneira correta. Né? Então, existe uma confusão muito grande com os termos tumor, neoplasia e câncer. Tá? O que acontece? Tumor, é o termo que a gente usa para aumento, né, de tecido, para crescimento em uma área de um tecido. Vocês já viram região inflamada? Pensa numa unha encravada. Uma unha encravada fica inflamada e, consequentemente, aquela região fica o quê? Aumentada. Esse aumento, esse inchaço causado pela inflamação, ele é causado por edema, né? Por água que está se acumulando ali, líquido que está se acumulando nos tecidos. Esse inchaço da inflamação, a gente classifica como tumor. Por quê? Porque é um aumento, né? É uma área em que o tecido está maior, uma área de crescimento tecidual. Então, isso a gente chama de tumor. Algumas neoplasias, né, grande parte das neoplasias, vão formar uma massa, vão formar um tumor, uma área de crescimento. Mas a gente tem neoplasias que não formam massas, que não formam tumores. Exemplo, leucemia. Leucemia é uma neoplasia maligna de células sanguíneas que não gera uma massa, não gera um tumor. É um câncer no sangue. Então, tumor é área de crescimento tecidual. Neoplasia é o processo que a gente está falando, né, onde a gente vai ter alterações de diferenciação e proliferação celular. Então, tumor não é sinônimo de neoplasia. Neoplasia pode causar o crescimento de uma área, uma massa, e qualquer área de crescimento ali, né, no tecido, a gente chama de tumor. Então, a gente pode ter neoplasias que são tumorais e neoplasias que não são tumorais, ou seja, que geram tumor e não geram tumor. Beleza? E câncer são as neoplasias de caráter maligno. Eu falei com vocês que a gente pode ter neoplasias em que as células sofram mitose, né, multipliquem, se proliferem devagar, células que não são muito anormais. Então, essas características vão trazendo ali, vão fazendo com que aquela região não afete o funcionamento do tecido. E a gente geralmente classifica essas neoplasias como neoplasias benignas. Agora, naquelas neoplasias em que as células se proliferem muito rápido, tornando células muito anormais, comprometendo o funcionamento do tecido, aí a gente classifica essas neoplasias como neoplasias malignas. E as neoplasias malignas que a gente também chama de câncer. Então, câncer é neoplasia maligna. Certo? Então, para vocês já terem esses termos, né, tumor, neoplasia e câncer diferenciados aí, né, já na cabeça de vocês, tá? Tumor, neoplasia e câncer não são sinônimos. A gente pode ter neoplasias que são tumores e neoplasias que não são tumores. A gente pode ter tumor, né, que é uma neoplasia ou não, tá? E câncer é uma neoplasia maligna, ou seja, existem neoplasias que são cânceres e existem neoplasias que não são cânceres. Bom, oncologia é a área que estuda as neoplasias, estuda os comportamentos, estuda os tipos, as lesões, as condições cancerizáveis, ou seja, a oncologia é a área que vai estudar as neoplasias como um todo, né? Os tratamentos,
ocorre, quais são os mecanismos envolvidos para o desenvolvimento de uma neoplasia, né? E cancerígeno ou oncogênico são justamente os agentes que vão estimular o desenvolvimento de uma neoplasia. Então, toda agente que estimula, que facilita a ocorrência, que condiciona, né, a ocorrência de uma neoplasia, a gente chama de oncogênico. Se for uma neoplasia maligna, a gente pode chamar de cancerígeno. Bom, a gente vai classificar, né, as neoplasias de acordo com algumas características. A gente tem métodos para classificar as neoplasias. Tá? O primeiro método, como a gente já falou, é o comportamento clínico, ou seja, o quanto que uma neoplasia afeta negativamente o tecido ou outros tecidos que ela esteja se desenvolvendo. Então, quanto menos afetar o tecido, quanto menos tiver capacidade de se propagar, né, que a gente chama de metástase, a gente vai chamar essas neoplasias de benignas. Ou seja, são neoplasias que estão se desenvolvendo, mas geralmente não estão trazendo condições, né, ou consequências ruins para aquele tecido que ela está se desenvolvendo. E quanto mais prejudicial for, quanto mais afetar negativamente o tecido, quanto mais capacidade ela tiver de sair daquele tecido e ir para outro e afetar outro tecido, a gente classifica como maligno. Então, a classificação de benigno e maligno está relacionada com o comportamento clínico, o quanto ela afeta os tecidos e a funcionalidade dos tecidos que ela está se desenvolvendo. A gente pode classificar também as neoplasias quanto ao aspecto histopatológico, ou seja, quanto às características do crescimento dessas células, de qual tecido, né, aonde que essas células estão se desenvolvendo. Então, a gente vai classificar tanto histopatologicamente quanto a origem, né, de qual tipo de tecido essa neoplasia se desenvolve, se é de um epitélio, se é de um tecido mesenquimal, né, de onde ela está se desenvolvendo. E quais são os aspectos histopatológicos? Se essas células são muito anormais, se elas são pouco anormais, se elas estão fazendo muita mitose, pouca mitose, se são células que estão crescendo todas juntinhas ou células que estão se espalhando, se enraizando em tecido vizinho. Isso são os aspectos histopatológicos. Tá? Eu vou mostrar para vocês durante, né, quando eu for falando de neoplasia benigna ou maligna, essas diferenças histopatológicas que a gente percebe ali no tecido. Tá? Então, a gente classifica pelo comportamento, pelos aspectos histopatológicos, pela origem, né, ou seja, qual tecido que aquela neoplasia está se desenvolvendo, a partir de qual tecido, né? Porque às vezes a gente pode ver uma estrutura, mas a gente precisa saber de onde que aquela célula ali está se desenvolvendo. E aí, consequentemente, né, ter uma noção ali do prognóstico. Né? E a gente pode ter também alguns epônimos, ou seja, neoplasias que acabam recebendo nomes especiais, nomes de quem descobriu a neoplasia, descobriu o tratamento, enfim. Aí a gente pode ter, né, sarcoma de Ewing, sarcoma de Kaposi, ou Kaposi, né, tumor de Krukenberg. Então, são neoplasias que acabam recebendo nomes especiais, tá? Nomes de quem descobriu, enfim. Aí são neoplasias, né, ali, o cara descobriu uma neoplasia em tal lugar, tratamento, ó, aí recebe o nome dele. Tá? Isso a gente chama de epônimo. Então é comum também. Então, como é que a gente vai nomear, né? Como é que a gente... Vocês já devem ter ouvido falar aí, sarcoma, carcinoma, adenocarcinoma, osteosarcoma, liposarcoma, a gente falou melanoma na aula passada. Como é que a gente nomeia uma neoplasia? Geralmente, a gente vai nomear uma neoplasia indicando o tecido que ela está se desenvolvendo e se ela é benigna ou maligna. O que acontece? A gente, na nomenclatura das neoplasias, a gente pode usar termos para definir se ela é maligna ou benigna e definir o tecido a partir do qual ela está se desenvolvendo. Então, como é que a gente faz isso?
Quando a gente pega para indicar que é uma neoplasia benigna, a gente denomina ela com o nome do tecido e o sufixo oma. Então, para indicar uma neoplasia benigna, a gente nomeia, né, com o nome do tecido mais oma. Exemplo, tecido adiposo. Qual é o termo que a gente usa para tecido adiposo? Prefixo, lip, L-I-P, lip. Se você pegar lip mais oma, fica lipoma. Ou seja, lipoma é uma neoplasia benigna de tecido adiposo. A mesma coisa, tecido conjuntivo fibroso, a gente usa fibre, né? Ou fibro mais oma fica fibroma. Então, fibroma é uma neoplasia benigna de tecido conjuntivo fibroso. Osso é ósteo mais oma, osteoma. Osteoma é uma neoplasia benigna de tecido ósseo. Então, geralmente, nome do tecido mais oma, neoplasia benigna. Tá? Fibroma, osteoma, lipoma, neoplasias benignas. Tá? Neoplasias malignas, a gente vai usar um termo para determinar a partir de qual tecido aquela neoplasia maligna está se desenvolvendo. Então, se for tecido epitelial, maligno de tecido epitelial, a gente chama de carcinoma. Então, toda neoplasia maligna de tecido epitelial, a gente vai chamar de carcinoma. Se for uma neoplasia maligna de epitélio glandular, a gente coloca adeno no início. Então fica adenocarcinoma. Então adenocarcinoma é toda neoplasia maligna de epitélio glandular. Certo? Então neoplasia maligna de epitélio de revestimento, carcinoma. Neoplasia maligna de epitélio glandular, adenocarcinoma. Beleza? E para as células, né, de tecidos de origem mesenquimal, aí a gente usa sarcoma. Então, toda vez que a gente tem neoplasias malignas em tecido de origem mesenquimal, a gente usa, para nomear que é maligno, o termo sarcoma. Então, se eu falar com vocês, osteoma, ósteo mais oma, neoplasia benigna ou maligna? Quero ver quem está perto aí para ativar o microfone e falar. Peguei vocês no pulo, tá vendo? Osteoma, neoplasia... Como é a pergunta, professor? Osteoma. Se eu pegar osteo mais oma, osteoma, neoplasia benigna ou maligna? Benigna. Agora, osteosarcoma, benigno ou maligno? Maligno. Certo? Então, essa é a regra base das neoplasias. Então, toda vez que vocês estiverem lendo lá um laudo, e aí no laudo tiver carcinoma, é maligno de célula epitelial. Adenocarcinoma, maligno de epitélio glandular. Sarcoma, maligno de de tecido de origem mesenquimal. Sempre. Carcinoma, adenocarcinoma, sarcoma, maligno. Tá? Blastoma são neoplasias, podem ser malignas ou benignas, mas aqui são neoplasias em que a gente vai ter o tecido com um aspecto de tecido de fase embrionária. Tá? Então, são neoplasias que geralmente se desenvolvem na fase embrionária. Então, são neoplasias que são diagnosticadas geralmente em crianças. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o neuroblastoma, o retinoblastoma, né, que é aquela neoplasia na retina. Geralmente, são neoplasias que se desenvolvem na fase embrionária
né, que podem se desenvolver ali na fase embrionária, e que o tecido em si vai ter um aspecto de tecido de fase embrionária. E o teratoma são neoplasias, né? Quando a gente usa teratoma, são para neoplasias que acometem células multipotentes. Célula multipotente são aquelas células que conseguem, são células do nosso corpo que conseguem se transformar em células de diferentes tecidos, tá? Então são células tronco, vamos dizer assim, né? Células que conseguem se transformar ali, originar células de diferentes tecidos no nosso corpo. E quando essas células começam a se proliferar de maneira anormal, elas vão começar a gerar células de diferentes tecidos do nosso corpo. Por isso que os teratomas costumam ter esse aspecto aqui, ó. Esse aspecto bem bizarro, né? A gente vê massas que têm cabelo, dente, pele. Por quê? Porque são células multipotentes. Imagina, são aquelas células que conseguem se desenvolver, se diferenciar em diferentes células do nosso organismo e que estão crescendo de maneira anormal, descontrolada. Então, a gente vê massas, né, bem bizarras, assim, massa com cabelo, com dente, né, enfim, bem bizarras mesmo. Então, aqui uma tabelinha para resumir, para exemplificar para vocês. Ó, tecido epitelial. Se a gente pegar epitélio de revestimento, a gente usa esse prefixo aqui, ó, pap, né? Na verdade, pápilo, né? Pápilo mais oma fica papiloma. Ou seja, nome do tecido mais oma. Neoplasia benigna. Mesma coisa, ó, epitélio glandular. A gente usa o prefixo, né, para epitélio glandular de adeno. Se eu colocar adeno mais oma, fica adenoma. Neoplasia benigna de epitélio glandular. Agora, olha aqui, ó. Neoplasia maligna de epitélio. A gente chama de carcinoma. Se for epitélio glandular, adenocarcinoma, ou seja, maligno. Como eu falei, geralmente, nome de tecido mais oma é benigno. Cuidado, porque a gente tem algumas neoplasias malignas que têm o nome da estrutura mais oma. Então, existem exceções. Exemplo, melanoma. A gente falou do melanoma na aula passada. É uma neoplasia maligna de melanócitos, né? Daquelas células da pele que produzem a melanina. Melanoma é como? Melano mais oma, só que é maligno, não é benigno. A mesma coisa aqui embaixo, ó, linfoma. O que é o linfoma? É uma neoplasia maligna de células linfóides, em tecidos linfóides. Então, cuidado com essas exceções. Ah, é linfoma, é linfo, né, de linfóide mais oma, é benigno. Não, é maligno. Existem exceções, cuidado. Por isso que eu falei, geralmente, nome do tecido mais oma, benigno. Exemplo, ó, tecido conjuntivo, fibroma, fibro, de fibroso, mais oma, fibroma, benigno. Como é mesenquimal, aqui, ó, fibro, sarcoma, aí é maligno. Mesma coisa tecido adiposo, ó, lipo mais oma, benigno. Liposarcoma, maligno. Cartilagem, a gente usa condro, né? Então, condroma, condro mais oma, benigno. Condrosarcoma, maligno. Tecido ósseo, aqui, ó, osteoma, benigno. Osteosarcoma, maligno. Aí aqui as exceções, né? Células do sangue, maligno a gente chama de leucemia, e órgãos linfóides, linfoma. Aí é linfo mais oma, só que é maligno, cuidado. E aqui dos tecidos musculares, ó, tecido muscular liso, benigno, leiomioma, né? Leiomio mais oma, leiomioma, benigno. E leiomiosarcoma, maligno. E músculo estriado, rabdomioma, rabdomio, né? Mais oma, rabdomioma, benigno. Rabdomiosarcoma, maligno. Então aqui, né, o método com o qual a gente vai nomeando as neoplasias. Aí você pega lá, carcinoma de células escamosas, maligno. Tá? Câncer de mama, por exemplo. Câncer de mama geralmente é o quê? Adenocarcinoma. Né? São células do epitélio glandular, da glândula mamária. Então são os adenocarcinomas. Por isso que é câncer de mama. Câncer, lembra, neoplasia maligna.
Se é da glândula mamária, epitélio glandular, ou seja, é um adenocarcinoma. Certo? Então, aqui mostrando, né, para vocês as origens, né, as células que se originam dos tecidos embrionários. Por isso que eu digo, células de origem mesenquimal, células de origem, né? Então, aqui a gente tem mesoderma, ectoderma, células germinativas, o endoderma, ali na fase embrionária, né? Os tecidos que vão se originando dessas linhagens celulares. Bom, vamos à classificação, então, que a gente usa bastante aí na rotina, que são as neoplasias benignas ou malignas. Como eu falei com vocês, neoplasias, a classificação benigna ou maligna vem do comportamento clínico, ou seja, do quanto que aquela neoplasia afeta o funcionamento daquele tecido ou daquele órgão. Então, neoplasia benigna, para a gente classificar como benigna, a gente vai utilizar ali uma série de análises para ver se aquela neoplasia tem a capacidade ou não de influenciar negativamente naquele tecido. Então, o primeiro aspecto que a gente pode avaliar de uma neoplasia benigna é o quão aquelas células neoplásicas são alteradas em relação ao tecido. Ou seja, o quão anormais essas células são. Se elas são muito anormais, elas têm uma maior propensão de comprometer o funcionamento ali daquele tecido. Ou seja, se elas são muito alteradas morfologicamente, imagina, você tem células que são completamente anormais em relação às células da pele, por exemplo. Aquelas células não vão funcionar. Então, elas vão prejudicar o funcionamento da pele. Ou seja, quanto mais anormais estruturalmente as células forem, consequentemente, maior propensão elas têm a atrapalhar o funcionamento daquele tecido. Então, quanto mais anormais, maior a propensão de ser maligno. Certo? No caso das neoplasias benignas, a gente diz que as células geralmente são parecidas com as células daquele tecido. Por mais que elas sejam anormais, elas são parecidas. E muitas vezes elas trabalham, ainda têm a função celular normal, preservada. Então, são células anormais, porém, que ainda são parecidas com as células naturais daquele tecido, com as células normais daquele tecido. E aí a gente diz, então, que essas células são bem diferenciadas. Cuidado com esse termo. Diferenciação é um processo de evolução de uma célula até a fase adulta. Lembra que eu falei? Diferenciação, dei o exemplo de pessoas. Bebê, criança, jovem e adulto. Isso é diferenciação. Então, uma neoplasia que é bem diferenciada, sinal que essas células são quase parecidas com as células daquele tecido. São anormais, né? Mas não são tão diferentes das células daquele tecido. Então, se elas não são diferentes, muitas vezes elas ainda trabalham e mantêm a função daquele tecido, não comprometem a função daquele tecido. Ou seja, benignidade. Certo? Então, se a gente pegar, por exemplo, os lipomas, lipoma é neoplasia benigna, né? Você vai ter células ali, neoplásicas, que são muito parecidas aos adipócitos, as células de gordura mesmo, tecido adiposo. Então, não compromete o funcionamento. Né? Por isso que a gente classifica como benigno. Então, a gente vai ter alterações na morfologia da célula discretas. Então, a gente vai ter atipias, que a gente chama, né, celulares, discretas. Por quê? Porque são células muito parecidas com as células do tecido. Por mais que elas sejam anormais, elas sejam parecidas. Certo? Por mais que elas sejam anormais, elas são parecidas. Né? Então, as alterações morfológicas vão ser discretas. Células benignas são células com baixo índice mitótico, ou seja, células que estão se proliferando muito pouco. Então, se elas se proliferam muito pouco, elas, consequentemente, não vão, né, comprometer ali, geralmente não vão comprometer o funcionamento daquele tecido. Então, estão crescendo anormais, estão ainda muito parecidas com as células do tecido, não estão se multiplicando muito rápido, né? Ou seja, tem um baixo índice mitótico. Né? Então,
aquele tumor, né, aquela massa, tende a crescer lentamente. Por isso que as neoplasias benignas, num geral, crescem muito devagar. Né? Você tem aquela neoplasia que está um carocinho há muito, 10 anos naquele tamanho. Geralmente é benigno. Por que eu falo geralmente? Porque tudo tem exceção. Percebam que aqui a gente está usando características para classificar como benigno. Eu não vou dizer que toda célula com baixo índice mitótico é benigno. Não, você pode ter uma neoplasia maligna que está crescendo devagar, mas ela está crescendo, ela é maligna, mas ela está crescendo devagar. Então, cuidado, aqui são características, tá? Quando a gente fala de neoplasia, tudo é possível. Você pode ter uma neoplasia que está pequenininha há 5 anos, é maligna, do nada, ela cresce muito rápido. Maligna. Né? Você vê, demorou 5 anos, estava pequenininha, do nada cresceu muito. Maligna. Então, tudo é possível. Por isso que a gente usa uma série de características para avaliar se é benigno ou maligno. Outra característica, né, de benignidade, ou seja, que faz com que a gente classifique como benigno, é que essas células, como elas ainda estão muito semelhantes ali às células do tecido, essas células elas crescem juntas, se mantêm aderidas. Por quê? Nos nossos tecidos, né, maioria dos nossos tecidos do nosso organismo, as células elas têm adesão entre si. Elas ficam coladinhas uma na outra, uma nas outras, né? Então imagina a célula da nossa pele, por exemplo, os epitélios. As células epiteliais elas são coladinhas uma nas outras. Como as neoplasias, né, as células benignas, elas ainda são muito parecidas estruturalmente com as células do tecido, elas também têm essa adesão celular. Então elas vão crescendo coladinhas uma nas outras. E aí por isso que elas ficam restritas em um tecido. Elas não têm caráter de invasão, elas não vão invadir tecido adjacente. Por quê? Porque elas têm adesão celular e elas vão crescendo juntinhas. Aí geralmente o que a gente vê? Uma neoplasia benigna, geralmente ela tem um aspecto circular, porque essas células vão crescendo, formam uma massinha. Aí fica redondinho. E aí, como elas estão crescendo muito devagar, o organismo forma uma cápsula fibrosa ao redor dessas células para conter essas células ali. É um mecanismo do sistema imune, né? Muitas vezes o sistema imune age assim, isolando uma área que está ruim. Uma área onde você tem ali alguma alteração. Isso que a gente tem, né? Formação de abscesso, né? Esse tipo de coisa. Então, nas neoplasias benignas, como as células estão crescendo devagar, o que acontece? O organismo, para conter aquilo ali, ele forma uma cápsula fibrosa ao redor. Aí você vê as massas benignas geralmente redondinhas. Tá? Geralmente. Lembra, neoplasia, tudo é possível. Tá? Você pode ter uma neoplasia maligna crescendo redondinha também. Isso aí, né, não é impeditivo. Então, a gente vai ter um crescimento celular unido, né, e a não invasão de tecidos adjacentes. Aí a gente vai, então, a partir desses conceitos, dessas características, a gente vai classificando como benigno. Então, aqui, ó, a presença da cápsula fibrosa ao redor. Essa imagem aqui exemplifica justamente isso. Ó. Tá vendo as células aqui em azul? Essas células em azul são as células neoplásicas, em rosa, as células do tecido. Se vocês olharem aqui, ó, as células azuis ainda têm estrutura muito parecida com as células rosa. Ou seja, são células que a gente chama de bem diferenciadas. Tá? Ó, aqui, ó, cápsula fibrosa ao redor, circunscrito, as células, né, coladinhas uma nas outras, não estão invadindo, não estão aqui, ó, se proliferando para outros tecidos. Então, as células benignas, né, as neoplasias benignas, elas não tendem a fazer metástase, ou seja, essas células saírem daqui e invadirem tecidos adjacentes ou outros tecidos. E o que acontece? Se eu tenho aqui uma região neoplásica, o que eu posso fazer para resolver isso aí? Eu venho aqui cirurgicamente e tiro. Removo cirurgicamente essa massa. Pronto. Como essas células estão coladinhas aqui, contidas por essa cápsula fibrosa, o que vai acontecer? A gente não tem mais células, né, neoplásicas ali ao redor. Então, eu venho aqui, retiro e pronto, resolvi o problema. É claro, eu vou retirar
daqueles tecidos que eu possa fazer isso, né? Mas aqui, ó, venho aqui, removi, pronto, resolvi o problema. Então, após as cirurgias, numa neoplasia benigna, é muito difícil você ter o que a gente chama de recidiva, que é essa neoplasia voltar a crescer. Por quê? Porque como está tudo contidinho aqui, ó, tudo, né, ali aderido, contido, o que a gente faz? A gente vem aqui, cirurgicamente, remove e acabou. Problema resolvido. Então, aqui um exemplo ó, de papiloma. Essas verruguinhas que a gente vê na pele, né, são neoplasias de caráter benigno. Como é que faz? Você vai no dermatologista, ele vai e tira isso aqui. Acabou, resolvido o problema. Lipoma, mesma coisa. Lipoma, tá vendo aqui, ó, a cápsula, que é um exemplo, né, uma imagem, um desenho exemplificando, ó, a cápsula fibrosa. Aqui as células neoplásicas aqui dentro, ó, se multiplicando, né, de maneira descontrolada. A questão é que a gente tem células ainda muito semelhantes, né, muito parecidas com os adipócitos. Então, né, contido aqui, formando uma massa, no caso, características aqui benignas, né, de benignidade. Então, a condução aqui é remover cirurgicamente. Aqui faz a cirurgia, tira, pronto, acabou. Diga, Priscila. Então, a minha filha, ela está nascendo tipo forma de uma couve-flor, acima do joelho. Uhum. Em janeiro, eu levei ela até no INTO, só que o médico de lá falou que não poderia, por ela ser nova, se ele tirasse, poderia regenerar. E hoje em dia aumentou e ela está sentindo dor e está roxeada. Uhum. Então, procura o médico novamente para poder ver, né, se pode remover e mandar para análise histopatológica, ou seja, tira e manda para o laboratório para ver as características das células, se tem essas características aqui que a gente está falando. Entendi. Entendeu? Aí você consegue ver naquela massa, porque o que a gente vê, né? Macroscopicamente, uma massa. Agora, a gente precisa saber o que está acontecendo ali naquela massa. Se a gente tem essas características de benignidade ou de malignidade. Aí isso a gente só consegue ver na análise histopatológica. Então, geralmente, o que o médico faz? Ou tira ou coleta uma amostra. Aquela do tubo, eu esqueci o nome agora. Que ela entra dentro do tubo. Eu esqueci, fugiu da memória. Tomografia. Aí deu como se fosse um tumor maligno, benigno, em forma de osso. Aí eu falei, mas como assim? Até a professora falou, mas fez biópsia para saber se é benigno. Isso. A biópsia é o que vai... É porque, assim, na imagem, pelo exame de imagem, a gente consegue ver características de malignidade e benignidade também. Então, por exemplo, se a gente vê um tumor que é contido, está restrito numa região, um tumor que não é muito irrigado, isso são características de benignidade, mas não quer dizer que é uma neoplasia maligna ou benigna. Como eu falei, neoplasia tudo é possível. Então, você pode ter uma neoplasia maligna que está quietinha aqui no tecido, e é maligna. E aí, você faz um exame de imagem, por exemplo, e ele está lá, quietinho. Não tem nenhuma característica ali de malignidade, só que ele está disfarçado. Então, a gente só consegue fechar o diagnóstico pela análise histopatológica, que é você coletar material e você ver como é que estão as células naquele tecido. E aí a gente vai fazendo a classificação de acordo aqui com essas características que eu falei com vocês. Então, se a gente tem célula muito alterada, célula muito anormal, invadindo o tecido adjacente, maligno. Agora, se você tem células ali que não são tão anormais, que estão contidas, restritas, benigno. Só que isso a gente consegue ver aonde? Na análise histopatológica. Por isso que a professora perguntou, fez biópsia? Porque o primeiro passo é ou a biópsia, que você vai coletar um pedaço dessa neoplasia e analisar, ou você remover toda a massa e mandar para análise. Aí você vai saber de fato, vai vir lá no laudo se é o nome, né? Então vem lá, por exemplo, lipoma. Lipoma está te mostrando que é uma neoplasia benigna, né? Ou vem, por exemplo, outro diagnóstico, né? Se for o diagnóstico de uma neoplasia maligna, vem lá, adenocarcinoma, ou seja, está te mostrando que é uma neoplasia de caráter maligno, né? De tecido glandular, com células anaplásicas, ou seja, células completamente alteradas. Então, só na histopatologia que a gente consegue ver as células e, consequentemente, fechar o diagnóstico. Diga, Júlia. Eu tive, na perna, eu tive até que fazer biópsia, fiz 2 vezes.
Aí eles mandaram para o Rio, a primeira biópsia que eu fiz, aí não teve como fazer a análise, aí eu fiz de novo. Só que o meu, se eu não me lembro, era uma neoplasia benigna. Ela me deu vários, como se fosse vários carocinhos em cima da pele mesmo, na parte anterior da coxa. E que pegou a metade da minha coxa toda. E até coçava. Só que nenhum médico descobria. Aí eu fui no médico lá em Araruama, que ele falou que só teria como saber de fato o que eu tinha se fizesse a biópsia. Foi. E depois que ele fez, né, tirou o pedaço, mandou para análise, ele falou que era algo que não iria me dar de novo, que eu iria fazer um tratamento, iria sumir, e daí eu fiz a biópsia, eu não lembro o que deu, se eu não me engano foi isso mesmo, era benigno, e não apareceu mais. Eu fiz, né, o tratamento, tem até a sombra da marca da onde me deu e da onde eu tirei o material para coleta. Aí eu fiz tratamento com, eu não lembro, eu tomei algumas coisas e também passei e depois sumiu. Isso aí. Que é, né, geralmente benigno é assim, não volta, né? Você resolveu o problema, está resolvido. Mas a gente só consegue diferenciar, né, fechar o diagnóstico, saber, é maligno, é o benigno, com análise histopatológica. Ele então, me deu de várias maneiras. Você pode retirar a massa e mandar, coletar um pedaço. Pode fazer uma coleta que a gente chama de citopatologia, citologia por aspirativa, né? Você pega uma agulha, vai na massa e começa a furar aquela massa para as células ali virem, aí você joga no microscópio e avalia. Então, o meu, ele marcou com a tesoura, ele puxou com a tesoura, e depois veio tipo com uma caneta mesmo e apertou assim, aí subia a pele que ele queria. Ele foi lá e cortou assim com a tesoura, eu vi. Uma bolinha? Uma caneta, é tipo uma lâmina circular. Né? Isso, aí ele comprimiu a pele, tudo que ele comprimiu, a pele subiu. Aí depois ele veio com 2 tesouras assim, cortou e deu um ponto. Aí eu fiquei até com um curativo um maior tempão, ele pediu para não tirar, que era para não infectar. Mas depois eu fiz o tratamento, sumiu. Ele falou que era uma condição em que entre 1000 pessoas só eu tinha. Caramba! E era meu. Que não era para minha mãe se preocupar, que não passava para ninguém, que eu não peguei de ninguém, que era do meu corpo. Aí sumiu, graças a Deus. Eu tenho até o laudo aqui. Quando eu achar o laudo, eu te mostro. Show. E isso a gente só consegue fechar mesmo com a biópsia, né? Então, para o diagnóstico, né, de neoplasias, a gente precisa da análise histopatológica, que ela é quem vai fechar o diagnóstico. Então, tem uma massa, tem um caroço, tem um tumor. Beleza, tem que coletar material e ver o que é. Aí você consegue fechar se é benigno ou maligno, e aí você consegue tratar de maneira adequada. Bom, então vamos lá. Aqui o exemplo, na imagem, de um lipoma. Tá vendo? Esse aqui é até bem grande, ó. A gente vê essa massa aqui, né, esse tumor, e aí quando você tira, ó, tecido gorduroso, né, tecido adiposo. O que acontece? Por mais que a neoplasia seja benigna, não quer dizer que ela não possa atrapalhar o funcionamento ou prejudicar o funcionamento do tecido. O que acontece? Se você tem uma neoplasia benigna que está crescendo muito, imagina, uma massa benigna que está crescendo demais, essa massa pode comprimir vaso, pode comprimir tecido nervoso que esteja passando ali na região. E essa compressão pode começar a alterar, né, a prejudicar o funcionamento daquele tecido. Imagina uma neoplasia benigna crescendo, 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 obstruindo um vaso sanguíneo. Consequentemente, aquela região vai deixar de ser irrigada e aí as células naquela região vão começar a morrer por conta disso, ou degenerar, ou se adaptar. Então, a gente pode ter consequências naquele tecido por conta de uma neoplasia benigna que cresceu demais. Então, aqui um exemplo, ó, de um lipoma, olha o tamanho desse lipoma. Né? E aí você começa a ter prejuízo das estruturas adjacentes, ali, das estruturas vizinhas, certo? Então, não é que, por mais que você tenha uma neoplasia benigna, não quer dizer que ela não possa prejudicar e trazer malefícios para o indivíduo.
Tá? Então, geralmente, o médico, né, quando ele se depara ali com uma neoplasia benigna, ele faz o acompanhamento, ou ele tira, ou dependendo da região, é um lipoma, por exemplo, eu tenho um lipoma aqui no braço, tá? Para não precisar operar, fazer cirurgia, papapá, o médico falou o quê? Vamos acompanhar. Ele acompanha. Né? Nunca cresceu, sempre se manteve, não dói, não faz nada. Só um carocinho que eu tenho aqui. Tem um aqui e um aqui no braço. Né? Nem lembro. Está aqui, ó. Aqui, um lipominha aqui. Né? Não me atrapalha, não dói, não faz nada. Então o médico acompanha. Né? Se crescer, se começar a comprimir, doer, aí beleza. Tá? Aqui, ó, por exemplo, é um leiomioma, né? Uma neoplasia benigna no útero. Aí, olha o tamanho do útero e olha o tamanho da neoplasia. Então, isso acaba, né, influenciando no funcionamento do órgão. Aqui, ó, dois, um aqui e um aqui, no útero. Né? Então, aqui acaba comprometendo, por mais que seja uma neoplasia benigna, acaba comprometendo o funcionamento uterino. Aqui a gente consegue ver, né, que o padrão de células ainda não é tão anormal, né? Então, uma característica de benignidade, mas que cresce demais, né? Cresceu muito aqui. Então, consequentemente, acaba influenciando ali negativamente no funcionamento do tecido. Aqui mostrando, né, a análise que a gente faz histopatológica. Então, quando a gente manda para a biópsia, o que a gente vai olhar são essas células e a característica dessas células. Né? E aqui a gente tem o leiomioma, a neoplasia benigna. Você olha aqui e você vê células com uma estrutura anormal, mas que não são tão anormais assim. Né? Não tem características aqui de infiltração, de mitose atípica, né? Célula se dividindo toda errada, que a gente vê na neoplasia maligna. Então, classifica como benigno. Mas percebe que o diagnóstico só é possível quando a gente faz a análise histopatológica. Imagina, tu pega uma neoplasia desse tamanho no útero, tu fala, nossa, é maligno. Aí quando faz a análise histopatológica, não leiomioma, é benigno, só cresceu demais. Tá? Por isso que a biópsia é importante. A biópsia não, a análise histopatológica, né? Biópsia é o método de coleta. E aqui, no caso das neoplasias malignas, aí a gente pega todas as características que a gente avaliou na benigna e inverte. Tá? Então, invertendo, a gente vai ter as características das células malignas, né? Das neoplasias malignas. Então, primeiro, falei com vocês que células que são muito parecidas com as células do tecido normal, ou seja, as células que são bem diferenciadas, quer dizer que elas se diferenciaram muito bem até quase a fase adulta. Só não chegou ali no normal do tecido, mas está bem diferenciada, ou seja, está quase lá. Então, ela é pouco anormal em relação às células do tecido. No caso das malignas, a gente vai ter células que são muito anormais em relação às células do próprio tecido. Então, a gente classifica como células indiferenciadas ou pouco diferenciadas. Então, células que são pouco diferenciadas, sinal que elas são muito anormais em relação às células daquele tecido ali. Por isso que eu falo, cuidado com esse termo diferenciado. Porque eu falo para você, neoplasia é um tecido anormal. Aí você pensa, bem diferenciado está muito anormal. Não. Bem diferenciado quer dizer que ela está muito parecida com as células do tecido normal. Ou seja, está pouco anormal. Cuidado com esse termo. E aí a gente pode ter, inclusive, células que são completamente anormais, completamente mutantes, diferentes das células daquele tecido. A gente chama essas células de células anaplásicas. Então, células anaplásicas são células completamente anormais em relação ao tecido. Então, são células que indicam malignidade, e bastante. Né? Então, aqui ó, a gente tem exemplos de células anaplásicas, ó. Tá vendo? Completamente anormais, completamente mutantes em relação às demais células ali do tecido. Então, a gente classifica como células anaplásicas. Células anaplásicas estão mostrando para a gente aí, né, bastante malignidade. Bom, como elas são células muito anormais, né, ou bastante anormais, a gente vai ver uma estrutura, uma arquitetura diferente dessas células. Então, essas células começam a ter o que a gente chama de atipias celulares.
Ou seja, elas começam a ter alterações morfológicas muito importantes, né? Bastante diferentes ali, ou bem diferentes das células do tecido normal. Por isso que a gente diz que são células indiferenciadas, fora do padrão. Ou seja, não atingiram a fase adulta normal naquele tecido. Então, aqui o desenhozinho aqui em cima mostra isso, ó. Em vermelho as células naturais, normais ali, né? Em azul as células indiferenciadas, ou seja, as células neoplásicas. Olha aqui, ó. Uma célula completamente, né, com a estrutura completamente diferente, anormal, perdão, completamente anormal. Se você olhar aqui, ó, a gente tem célula com 2 núcleos. Olha aqui. Que estranho, né? Então, são células, ó, que vão assumindo essa arquitetura anormal. Tá? Outra característica que a gente vê que indica malignidade é o índice de mitose. Quanto mais anormal, mais essas células vão se multiplicando, porque elas não estão respeitando controle algum do organismo. Então, essas células vão se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, e aí a gente vai vendo o que a gente chama de alto índice mitótico. Lembra? Mitose é aquele processo que a célula se divide para se multiplicar. Aqui a gente vai ver células que estão se multiplicando completamente sem controle, né? E aí, isso vai mostrando para a gente, né, essa característica de multiplicação, de proliferação, né, que indica a malignidade, e a gente também vai vendo que, ao passo que essas células estão se multiplicando muito rápido, você começa a ter um monte de multiplicação bizarra. Uma célula tentando se multiplicar em 3, uma célula que se multiplicou e ficou com 2 núcleos, e aí a gente começa a ter o que a gente chama de figuras de mitose atípicas. Né? O que é a mitose? Uma célula duplica o material genético dela, divide e se divide, né? Se duplica em 2. Quando essa mitose vai acontecendo de maneira descontrolada, você tem uma célula que está se multiplicando em 3, você tem uma célula que ficou com o núcleo todo errado, porque se multiplicou errado, e aí, então, isso acaba indicando malignidade. E aí a gente começa a ter o que a gente chama de pleomorfismo celular, ou seja, células com formato, células com arquitetura completamente diferente uma das outras, tudo alterado, tudo bagunçado. Isso a gente chama de pleomorfismo celular. Você vê célula muito grande, célula pequena, célula mediana, célula com 3 núcleos, célula com 2 núcleos, célula com núcleo pequenininho, célula com núcleo grande. Então você começa a ver tudo bagunçado. Tá? E essas células, como elas não têm padrão, elas não têm aquela característica de adesão que a gente falou, de um tecido normal, né? Ou de uma neoplasia benigna, né? Então, essas células elas vão saindo, elas vão se destacando, elas vão se separando das outras e, consequentemente, vão invadindo tecidos adjacentes, tecidos vizinhos. Elas podem cair no sangue e serem transportadas para outro local, se fixarem em outro local, se multiplicarem em outro local, que a gente chama de metástase. Pode cair na linfa, enfim. Elas podem sair daquela região que elas estão se desenvolvendo e se desenvolver em outra região, que a gente chama de metástase. Por quê? Porque são células com baixa adesão celular. Certo? Então a gente vai ver o que a gente chama de crescimento infiltrativo. Essas células começam a crescer e se projetarem, né, invadindo os tecidos adjacentes. E como elas se multiplicam muito rápido, não dá tempo do organismo formar a cápsula fibrosa ao redor. Por isso que a gente vê a ausência de cápsula. Então, geralmente, as neoplasias malignas formam massas, e essas massas são massas disformes, sabe? Massa sem padrão, né? Redondinha, tudo alterado. Essas células neoplásicas, ao passo que elas vão crescendo, elas vão produzindo ali fatores de crescimento celular que vai formando novos vasos para irrigar elas. Então, elas estão crescendo alteradas e estão formando novos vasos que estão irrigando, trazendo nutriente. Então, neoplasia maligna geralmente é irrigada, né? Você faz lá, por isso que a gente faz exame de imagem, ultrassonografia, tomografia, você consegue ver uma massa muito irrigada, né? Com muito vaso sanguíneo ali. Aí isso mostra a malignidade, né? É uma característica. E aí o que acontece? Quando a gente vai remover cirurgicamente, como essas células estão crescendo, invadindo ali tecidos adjacentes, quando a gente vai remover uma massa, a gente sempre remove com uma margem de segurança. Por quê? Porque se você remover só essa região aqui, possivelmente você tem células neoplásicas que já invadiram os tecidos adjacentes.
Aí você vai remover isso daqui e todo nutriente que está chegando aqui vai sobrar para quem? Para as outras células. Aí você tem essas células que sobraram crescendo novamente. E aí você tem o que a gente chama de recidiva. Então, neoplasia maligna, quando a gente vai remover cirurgicamente, a gente sempre remove com o que a gente chama de margem de segurança. Né? E geralmente, para garantir que você vá matar essas células neoplásicas, a gente associa a remoção cirúrgica com outras terapias. Quimioterapia, radioterapia, eletroquimioterapia, enfim. A gente tem vários mecanismos, além da cirurgia, para você garantir ali que essas células vão ser combatidas, que você removeu cirurgicamente, mas células que sobraram ali vão ser mortas também. Então, aí isso tudo, a terapia, pessoal, vai depender do tipo de neoplasia que a gente tem, né? A gente não, né? Paciente. Ninguém aqui seja paciente neoplásico. Mas a gente vai depender do tipo de neoplasia, vai depender do tecido. Às vezes você tem um tecido que não dá para fazer remoção cirúrgica. Aí você entra com a quimioterapia, com a radioterapia, com a imunoterapia, né, que a Cristal citou ainda agora. Ou seja, tudo vai depender do tecido que está envolvido e do tipo de neoplasia que está ocorrendo naquele tecido. Tá? Mas cirurgia de neoplasia maligna geralmente é com margem de segurança. Tá? Então, por isso que é muito comum, né? Você ver mulheres que têm câncer de mama passam por mastectomia, tira a mama toda, né, para garantir a remoção de todas as células neoplásicas. E aí foi o que eu falei, né? Neoplasias malignas têm tendência de recidiva. Por quê? Porque você precisa remover todas essas células malignas daqui. E, né, a gente não tem terapias que vão garantir 100% isso. Tá? Então, se tivesse uma terapia que garantisse 100% a remoção de células neoplásicas malignas, seria o que a gente chama de cura do câncer. Né? Então, a gente faz terapias onde a gente consegue remover, a gente consegue, pelos exames, não ver mais sinais, só que esse paciente precisa continuar em acompanhamento. Então, é muito comum a gente ver, né? Fulano curou do câncer, mas não quer dizer que ele não vai mais passar por acompanhamento. Ele vai ter que ali periodicamente fazer os exames, ver direitinho. Por quê? Porque por mais que a gente possa ter removido essas células, lembra, são indivíduos que muitas vezes têm condições, né, de condições genéticas, por exemplo, do desenvolvimento do câncer. Então, por mais que a gente consiga resolver ali o problema do tumor, da massa, esse indivíduo tem fatores genéticos que facilitam a ocorrência do câncer, ou outras condições, né, que facilitam a ocorrência do câncer. Então, são indivíduos que têm que continuar em acompanhamento. Por isso que a gente diz que, depois do tratamento, da cura, o paciente fica no estadiamento, ou seja, ele vai fazendo exames periódicos para ver se, né, está crescendo um novo ou se voltou naquele local. Tá? Então, estadiamento. E o que acontece? Essas neoplasias malignas, essas células, elas crescem muito, né? Muito rápido, muita mitose, e isso exige muito nutriente. Então, essas células, como eu falei, elas começam a criar ali novos vasos para irrigar, para trazer sangue para elas, começam a pegar nutriente do sangue, glicose, proteína. Então, isso vai causando uma série de alterações no organismo como um todo. A gente chama isso de síndrome paraneoplásica, né? Ou seja, essas células começam a roubar, por exemplo, glicose para se multiplicar, começam a roubar proteínas e vai faltando glicose e proteína para as outras células. Por isso que a gente vê, né, às vezes, paciente em câncer ali terminal, ele vai emagrecendo, vai entrando em caquexia, porque essas células neoplásicas estão roubando os nutrientes para elas. Aqui, ó, um exemplo de rabdomiossarcoma. Ó, uma célula, células, né, neoplásicas malignas, você vê, completamente anormal, né? Bem aqui, mutante aqui em relação às outras células musculares. Né? Lembra, rabdomiossarcoma é um câncer maligno de músculo estriado esquelético. Então, aqui a gente tem células, né, completamente anormais em relação às outras. Aqui, ó, uma área de carcinoma, tá vendo? E aqui, ó, é o epitélio glandular normal. Então, aqui a gente vê células, né, um aspecto aqui mais escurecido, né, dessas células bem anormais aí em relação
as células glandulares. E aqui, ó, a gente consegue ver uma massa, tá vendo? No caso aqui, um tumor, né? Uma massa. E essa massa, olha como é que ela vai se irradiando aqui, tá vendo? Como é que ela vai se projetando para os tecidos adjacentes aqui. Ó, aqui você tem a massa, e aqui você tem essas projeções para os tecidos vizinhos, tá vendo? Isso aqui é indicação de malignidade. E é por isso, inclusive, que a gente usa, né, o caranguejo como símbolo do câncer. Por quê? Porque o câncer tem essa característica aqui, esses tentáculos, né, esses braços que vão se projetando, se fixando em tecidos adjacentes. Por isso que a gente usa aí o caranguejo, né, como símbolo do câncer. Inclusive, a oncologia usa o caranguejo como símbolo, né? E a gente pode classificar também as neoplasias quanto nível de diferenciação celular. Falei com vocês que a gente pode ter células anormais, né? A gente vai ter na neoplasia células anormais, mas essas células podem estar muito anormais ou pouco anormais. Ou seja, células muito anormais são aquelas células que não se diferenciaram até estágio adulto. Células pouco anormais são células que se diferenciaram, mas não chegaram na fase adulta. Então, a gente pode ter os tumores bem diferenciados, ou seja, as células que estão muito parecidas ainda com aquelas células do tecido, né? Ou a gente pode ter os tumores indiferenciados ou anaplásicos, que são células que estão muito diferentes, muito anormais em relação às células daquele tecido. Então, aqui a gente teria um caráter, né, de malignidade, células muito anormais, e aqui um de benignidade, né, uma característica de benignidade, que são células bem diferenciadas. E aí a gente classifica numa escala, né? Você pode ter células bem diferenciadas, moderadamente, pouco ou indiferenciadas. Então, aqui é uma imagem para exemplificar isso, né? Aqui a gente tem uma célula normal, uma bem diferenciada, ó, você vê que ela é anormal, tá vendo? Ó, pouquinho aqui, ó, o núcleo aqui alteradinho já. Só que bem parecida ainda com a célula do tecido normal, ou seja, se diferenciou bem. Né? Chegou quase ali no estágio final. É anormal, mas é parecido com a célula normal. Aqui, moderadamente, ela ainda tem características ali, mas você vê que ela já tem uma anormalidade maior. Pouco diferenciado, já tem quase nada a ver, né? Já bem anormal em relação à célula natural daquele tecido. E o anaplásico, completamente anormal, tem nada a ver. Ou seja, é completamente mutante. São X-Men, né? Completamente anormal em relação às células naturais. E como essas células elas não têm adesão, elas vão se infiltrando e elas podem se deslocar, né? Sair ali daquela região onde elas estão crescendo e afetar outras regiões. A gente chama isso de metástase. Então, meta é de além, estasis de parar, né? De ficar. Então, são células que vão parar além do local que elas cresceram ali, que elas estão se desenvolvendo. E aí, elas podem fazer isso por vias diferentes. Por exemplo, uma célula pode ir por via linfática, né? Muito comum nos carcinomas. Carcinomas, adenocarcinomas. Sarcoma faz isso pouco, né? Adenocarcinoma faz mais, por via linfática. Tanto que, quando você está mediante a um quadro de câncer de mama, por exemplo, que é um adenocarcinoma, a equipe, né, os médicos fazem o monitoramento dos linfonodos adjacentes. Por quê? Porque essas células cancerígenas podem, por via linfática, sair ali da glândula mamária e atingir o linfonodo, né, chegar no linfonodo próximo. Então, é muito comum, né, faz ali a cirurgia, né, do câncer de mama e também faz ali o monitoramento dos linfonodos adjacentes. Ou você detecta ali o câncer de mama, faz uma biópsia dos linfonodos para ver se já tem célula neoplásica ali fazendo metástase. Pode ir por via sanguínea também. Então, uma célula neoplásica, geralmente os sarcomas fazem isso, né? Carcinoma, muito pouco, muito pouquinhos. A maioria dos sarcomas faz essa metástase por sangue. Então, eles conseguem, né, essas células conseguem invadir as veias, artéria nem tanto mais veia, né, porque a parede da veia é mais fininha, né? Então,
Então, eles conseguem invadir as veias e pelo sangue vão se disseminar. Tanto que órgãos que são muito irrigados são órgãos que a gente chama de órgãos-alvo para metástase. Então, é muito comum, né, quando um paciente oncológico vai fazer análise, né, para ver se é, né, por exemplo, diagnosticou ali uma neoplasia maligna. Ele vai fazer várias análises, por exemplo, a tomografia, para ver se já tem massa em outros órgãos, né, se fez metástase. E aqui, então, mostrando isso, a gente tem um tumor primário, tá vendo? Aqui as células malignas crescendo aqui, aí essas células vão saindo, tá vendo? Vão se deslocando, e aí elas conseguem invadir um vaso. Aí entrou aqui no vaso, vão ser transportadas, né, pelo sangue, e aí vão parar em outro local, vão começar a se desenvolver, se multiplicar em outro local, vão aderir aqui no endotélio, né, e aí vão sair e vão formar uma massa em outro local. Então aqui a gente tem um tumor metastático. Você vê, começou aqui, veio e se desenvolvendo aqui. Isso a gente chama de metástase. Tá? Essa daqui mostrando a via sanguínea. Tá? Tem outras vias também. Linfática, você pode ter por contato direto. Né? Então, aqui mostrando um processo que a gente chama de carcinomatose, né? Ou seja, neoplasias aqui acometendo vários órgãos aqui, né? Essa carcinomatose, ela pode ocorrer também por contato direto. A gente chama isso de via transcelômica, né? Que é o quê? Uma neoplasia se desenvolvendo na superfície de um órgão, e aí por contato, imagina, você tem baço e estômago, juntinho um no outro, assim, colado. Aí a célula neoplásica sai de um órgão e vai para o outro. Aí a gente vai ter uma metástase direta pelo contato de superfície de órgãos. Tá? Essa aí geralmente é muito difícil de controlar, né? Porque se espalha muito rápido, então é bem complicado. Geralmente são quadros fatais. Então deixei aí, para vocês usarem, né? Vocês conseguirem comparar essas características de malignidade e benignidade. Então, neoplasias benignas, geralmente as células são bem diferenciadas, ou seja, células muito próximas ali, com um aspecto muito parecido com as células normais do tecido. Malignos já são células pouco diferenciadas, ou seja, células anormais em relação, bastante, né, anormais em relação às células do tecido. Crescimento das neoplasias pelo baixo índice de mitótico, pelo baixo índice de mitoses. Nas neoplasias benignas, o crescimento é lento. Já na maligna, como o índice de mitose é muito alto, crescimento rápido. Benigno não vai invadir tecidos, lembra, as células têm adesão, forma aquela cápsula fibrosa, então geralmente não invade tecidos. Nas neoplasias malignas, como isso não acontece, as células vão se infiltrando, não tem adesão, não forma cápsula, as células vão saindo daquela região e afetando outras. Então isso vai causar, né, nos malignos metástase e nos benignos, geralmente a gente não vê metástase. E quanto às mitoses, conforme as células benignas vão se multiplicando, elas se multiplicam até ali, obedecendo um padrão. Então, quando a gente faz a análise de um tecido histopatológico, a gente nem vê mitose, porque está tão lento que a gente não vê acontecendo, ou você vê ali uma célula neoplásica se dividindo em outra e uma coisa mais, uma mitose normal. Na neoplasia maligna, não. Essas células estão se multiplicando muito rápido, sem controle algum, fazendo um monte de célula errada, né, esquisita, anormal. E aí a gente vai vendo, então, muita mitose nas neoplasias malignas. Quando você faz a lâmina lá, você vê um monte de mitose, e as mitoses tudo esquisita, tudo estranha, tudo anormal. Tá? Lembrando que eu falo com vocês, geralmente, porque em neoplasia tudo é possível. Tá? Então você pode ter uma neoplasia maligna, por exemplo, que não está invadindo o tecido adjacente, né? O que melhora o prognóstico. Né? Então, eu digo isso, meu gato teve sarcoma esquiocítico, aqui, bem aqui, no peito. E aí, o que acontece? Sarcoma é uma neoplasia maligna, né? Só que lá no laudo dele veio sarcoma esquiocítico não invasivo, ou seja, tinha neoplasia maligna, mas não tinha invasão de tecido adjacente. Então, melhora o prognóstico. Né? Por mais que seja um câncer,
o manejo, o tratamento vai ser mais fácil do que se tiver metástase, por exemplo. Mas meu gato fez ultrassonografia, radiografia, caçou neoplasia em tudo quanto é lugar do corpo, não tinha. Aí a gente fez, a gente não, é o veterinário cirurgião, eu não sou cirurgião, mas fez a remoção cirúrgica, aí fez eletroquimioterapia ali no local e acompanhamento. Agora ele está na fase de acompanhamento. Então, você vê, por mais que seja maligno, não foi invasivo. Então, em neoplasia, tudo é possível. Aqui são características de benignidade, características de malignidade. E, mais uma vez, reforçando, a gente só consegue ver essas características aqui a nível celular. Então, precisa coletar material e mandar para análise histopatológica. Dúvidas, perguntas, considerações, ponderações?